Um bom dia a todos vocês. Aqui é o repórter Everaldo Leite, que você já conhece. Você está bem? Eu creio que sim. Mas será que os idosos estão bem? Você sabia que diversos idosos estão morando nas ruas, pedindo dinheiro, pedindo remédio, pedindo uma vida digna? Por que isso? Por que a cada momento, a cada instante, isso aumenta? Quero fazer essa pergunta a um gerontólogo, um camarada que cuida dos idosos, que convive há mais de 20 anos cuidando dos idosos. Ele pode nos responder essa pergunta tão realizada, tão feita em nossa página do TBR. Professor Tiago, bom dia. Bom dia, Everaldo, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Tudo bem. Como é que esse idoso, professor Tiago, ele pode envelhecer de uma forma saudável? Qual a dica que você dá? Por que os idosos estão indo morar nas ruas? Isso é triste. Bem, Everaldo, esse é reflexo da ausência de políticas públicas de bem-estar social. Isso, assim, é um ponto determinante. É voz corrente, né, no meio acadêmico, no segmento em que está atento a esse crescimento da população idosa, que é uma realidade no mundo, no Brasil, e em especial em Nova Iguaçu também, que nós estamos inseridos nesse contexto. E cada vez mais nós temos essa consciência. A política pública de bem-estar social é uma forma de dar dignidade ao idoso e garantir que ele tenha esse envelhecimento saudável. Evitar que ele esteja na rua hoje. Lamentavelmente, é uma realidade. Hoje, a gente anda na cidade, em Nova Iguaçu especificamente, você vê uma coisa que a gente não via há 4 anos atrás, com tanta frequência, que é isso, esse quadro dos idosos ali mendigando, pedindo um trocado para se alimentar, comprar remédios. Isso é reflexo da ausência dessa política pública de bem-estar social. Então, é importante que haja uma participação do poder público nesse sentido, que eles estejam atentos a esse desenvolvimento, a esse crescimento da população idosa e comecem a implementar isso, ampliando as vagas nas casas de acolhimento para o idoso em situação de rua. É necessário que haja efetivamente um profissional desse segmento, um gerontólogo, que é o profissional especialista na elaboração e na implementação de políticas públicas para o idoso, para que ele possa, junto com os assistentes sociais ali, trabalharem formas de acolher melhor esse idoso que está em situação de risco hoje. É verdade. No Cortando o Professor Tiago, ele tem experiências, ele passou por algumas coisas que vai mexer com você. Fique ligado aí. E se você também passou, coloque seu comentário embaixo desse vídeo. Quando o senhor acabar de terminar, eu queria que o senhor comentasse aquelas situações que o senhor viu de revoltar qualquer pessoa. Então, são duas situações que, assim, a gente vivencia no dia a dia da cidade e isso não é uma coisa comum. Muitas pessoas podem acharem que seja normal. Acontece, não acontece não. Não acontece. Eu digo, a lei existe, a legislação é elaborada, mas é necessário que os agentes públicos estejam interessados em implementar, em fazer vigorar essa lei. Né? Eu tenho recebido, Everaldo, várias denúncias, né, de pessoas indignadas com aquela questão da fila na porta dos bancos, por conta da questão da pandemia. Em Nova Iguaçu, especificamente, as pessoas ficam ali, pessoas idosas de 80, 75 anos, na fila, porque, segundo o vigilante que está na porta, o profissional também, que não tem culpa, porque ele é orientado a fazer isso, né? Não tem prioridade por conta da pandemia. É um absurdo isso. Isso tem que ser. Eu mesmo liguei para o Disque 100 denunciando isso, e tive o desprazer de vivenciar uma O senhor situação denunciou dessa. isso? O senhor denunciou? Denunciei e tive um desprazer de vivenciar uma situação dessa numa agência bancária. Eu estava ali para acessar a agência, tinha uma senhora idosa que mal conseguia ficar em pé, um vigilante dizendo que não podia ficar lá dentro, que tinha que aguardar lá fora a vez dela. E eu disse para ele, falei, meu amigo, você não pode fazer isso com essa senhora. Não, mas são ordens da gerência. Falei, então eu quero falar com o gerente. Por favor, chama o gerente que eu quero conversar com ele. Me identifiquei, me apresentei, com todo o respeito que é devido ao profissional e ao ser humano, que eu sempre destaco isso.
E eu oriento aos idosos que eu tenho o prazer de conversar, falo, olha, quando você vai buscar os seus direitos, você não pode perder a razão. Então você não pode desrespeitar outra pessoa. Pedi para ele chamar o gerente. Quando ele percebeu que realmente, né, a coisa não ia ficar naquilo ali, ele, não, peraí um minutinho que eu vou resolver isso e tal. Foi lá, pegou uma cadeira, botou, a senhora idosa entrou e ficou aguardando lá dentro. Isso não... Não, eu vou. Uma pergunta, até pedir para o senhor ficar aqui, Sim, por sim. favor. Uma pergunta. Era necessário isso? Não, por favor. É necessário uma pessoa lutar por um idoso que está precisando de uma ajuda? Não é necessário, ele fez. Tudo bem, ele fez, ele denunciou. Mas é essa consciência que o povo precisa ter, né, professor Tiago? Com certeza. É a consciência da população e a participação dos agentes públicos na rua que estão para fazer vigorar esses procedimentos, esses atendimentos. Né? Então, assim, você não pode colocar uma pessoa na rua sem o preparo necessário para acolher essas demandas da população, ainda mais da população idosa. Uma das políticas públicas, Everaldo, que é fundamental nesse processo de melhor atendimento ao idoso, é investir em treinamento. O poder público tem que ter um setor, seria aí a Secretaria de Assistência, ou a Secretaria do Envelhecimento Saudável, a Secretaria da Terceira Idade, um setor específico para preparar, investir em treinamento, orientar os profissionais, porque os profissionais estão na rua sem um preparo. E isso é reflexo da ausência da política pública para atender essa demanda da população que está crescendo. Então, esse agente da autoridade que está na rua, esse recepcionista, né? Esse agente da ordem pública que está na rua, ele tem que ter um treinamento sobre os direitos dos idosos e como ele deve interferir. Porque muitos desconhecem, e isso é responsabilidade do poder público. O treinamento, a capacitação do profissional que atende a população idosa é uma das muitas políticas públicas que estão relacionadas à questão do envelhecimento saudável na cidade. Nós falamos das políticas públicas de bem-estar social. A gente tem os CRAs, que seriam os centros de referência, que poderiam identificar essa população nos bairros e evitar que elas chegassem no grande centro. Porque, Veraldo, eu vivenciei recentemente uma situação também com uma outra idosa que foi assim, uma coisa de cortar o coração. Quando na pandemia a gente está vendo falar, olha, idoso fica em casa, hashtag fica em casa. Fui abordado por uma senhora idosa pedindo dinheiro para comer. Eu paguei um lanche para ela, falei, olha, eu não dou dinheiro, porque de fato eu não gosto de dar dinheiro para as pessoas na rua, que eu acho que assim, você pode comprar a comida, mas o dinheiro na mão nem sempre a pessoa realmente vai fazer aquilo que ela se propõe. Concordo, então, assim, concordo. Então eu paguei o lanche para ela e falei para ela, falei, minha jovem, fica em casa, a senhora não pode ficar na rua. Ela falou, se eu ficar em casa, como que eu vou comer? Eu não tenho dinheiro, eu não recebi dinheiro do governo. Como que eu vou comer? Se eu Uma ficar em casa? idosa sem dinheiro do governo, sem nenhum tipo de auxílio Uma idosa. financeiro, na rua, tentando trabalhar, fazer alguma coisa para levar comida para dentro de casa. Olha, Everaldo, é uma coisa realmente que, né, nos deixa sensibilizados demais, nós que estamos envolvidos diretamente com a questão do idoso. E aí você vê claramente a ausência da política pública de bem-estar social, a ausência do poder público para acolher essa demanda da população. É importante, Everaldo, que haja uma atenção maior. As políticas públicas para a população idosa devem ser tratadas com mais respeito. O Estatuto do Idoso está aí, foi assim um ganho sem precedente no que diz respeito a essa questão do bem-estar social, do respeito à qualidade de vida do idoso, mas ela precisa ser implementada. Precisa ser implementada. O direito do idoso tem que ser respeitado, o idoso tem que ser tratado com respeito, e é o poder público o responsável por fazer isso. Aí eu falo poder público, meus amigos, a gente fala assim, ó, nós temos as secretarias de assistência, temos as secretarias de saúde, temos a secretaria de esporte, né? Temos as secretarias de obras. Todas elas devem estar inseridas nesse contexto de fomentar a política pública na cidade. E o prefeito tem que ter essa sensibilidade, se ele não tiver, tem que ter alguém do lado dele ali para atentar para essas questões, né? Atentar para essas questões. Porque a política pública para o idoso é extremamente importante. Ela tem que ser fomentada. Ela existe
e precisa chegar na nossa cidade. Precisa chegar, ela existe, mas precisa chegar. Agora, fala comigo uma coisa. Eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo, porque as nossas lives são lives de informações. O que leva esse filho, esse neto, a passar, entre aspas, né, essa impressão ao idoso que ele é inútil dentro de casa? Ele vai deixando de fazer algumas tarefas, na verdade, e vai começando a se sentir inútil. E isso começa a trazer diversos danos a esse idoso. E o que a gente pode fazer dentro de casa para que isso não aconteça ou amenizar isso? Bem, Everaldo, antes de tudo, é importante analisar a situação de uma forma ampla. Eu percebo, na grande maioria das vezes, né, que o idoso ele é abandonado, é deixado de lado, por uma situação quase que obrigatória, né? A família é quase que obrigada a fazer isso, porque ela também precisa sobreviver na real situação hoje, na situação que a gente... E quando o poder público não está ali, levando a política pública de assistência, de orientação, de acolhimento a essas famílias, a tendência natural é acontecer isso. Porque, assim, a gente fala que se a família não está estruturada, se ela não recebe uma orientação, não recebe um auxílio, não tem oportunidade, os jovens não são tratados adequadamente, preparados para o mercado de trabalho, não tem oportunidade de trabalho, há uma tendência a essa família se tornar uma vítima do sistema e automaticamente, pela lei da sobrevivência, né, os mais frágeis é que serão expulsos, que serão, né, afastados daquele convívio. E nesse caso, acontece com o idoso, né? A família não está estruturada, não tem recurso, e aí ela acaba abandonando o idoso de uma forma assim difícil. Pela falta de conhecimento, né? Falta de orientação. E aí é onde eu destaco a importância dessa política pública de bem-estar social, que ela vai atender não só a questão do idoso, mas a questão da família como um todo, Everaldo. Infelizmente, você anda nas periferias da cidade, eu também, como professor, como profissional de educação, eu costumo ter essa relação próxima com as periferias e os jovens, né? E a gente percebe muitas adolescentes engravidando, né? Já sem uma expectativa, as famílias se formando de forma desorganizada, com ausência de uma política de orientação, de controle, digamos assim, de planejamento familiar, que seria uma forma de você ter o desenvolvimento da sociedade de uma forma sólida e produtiva. Porque abandonar, rotular, é muito fácil para o sistema e para as pessoas que não conhecem. Cuidar é mais difícil. E olha, eu sempre costumo destacar isso com bastante clareza. A política pública existe, o sistema não abandonou a população. As pessoas que nos representam é que nos abandonaram. Concordo com isso. Eu queria até dar um destaque aqui. Ele comentou sobre a gravidez precoce, não é isso? E tem dois pontos importantes sobre isso, né, que eu também queria que o senhor falasse. Nós temos alguns idosos obrigados a tomar conta de netos. Obrigados. Não, olha, eu tenho que trabalhar, não tem com quem deixar, você vai ter que tomar conta, a senhora vai ter que tomar conta. Que situação é essa? Muitas vezes fica sobrecarregado em alguns casos, né? Porque já não tem uma situação financeira legal, não tem o que comer, não tem um esporte, que o idoso também faz esporte, tá? Você tem uma ideia. Não tem uma cultura, não tem nada, né? E fica numa situação assim, presa dentro de casa também sem poder sair com diversas obrigações. E nós temos também um lado positivo do idoso também, que toma conta dos netos e acaba sendo o quê? Acaba passando para esse neto muitas qualidades de vida. Não é verdade? Queria que o senhor citasse um pouquinho sobre isso. Então, Everaldo, assim, estou afastado agora, né? Mas o Clube da Terceira Idade é um projeto social de iniciativa da sociedade civil, onde a gente oferece para o idoso atividade física, cultural, social, né? E a gente se depara constantemente, Everaldo, com idosas que são obrigadas a se afastar da atividade física, não podem ir para os passeios que a gente organiza, porque elas têm que tomar conta dos netos. Por quê? A família, né, a mãe tem que sair para trabalhar, o marido, o genro, no caso, tem que sair para trabalhar, alguém tem que tomar conta dos netos.
E aí, pela ausência da política pública para a criança com creches, né? Que inclusive, Everaldo, só um parênteses aqui, meus amigos, pasmem, mas em Nova Iguaçu, a maioria das creches funciona meio expediente. Como é que é isso, professor? 2 turnos, Everaldo. Ou seja, a criança entra às 7 horas, fica até meio-dia, aí à tarde vem outra criança. Mas peraí, a creche não é para dar assistência para a família, para o pai trabalhar, a mãe trabalhar? Como é que você vai trabalhar e meio-dia você tem que sair do seu emprego para pegar seu filho? Isso tem que ser revisto, porque realmente é uma situação delicada. Então, assim, o avô ou a avó tem que abandonar a sua atividade social, a sua qualidade de vida, necessariamente, para cuidar dos netos. Mais uma prova cabal, uma prova concreta da ausência da política pública a favor das famílias e dos idosos. E, por um lado, tem esse viés que você destacou, muito bacana, que o cuidado da vovó é o melhor que pode ter uma criança, né? Criança se sente protegida. Eu fui criado pela minha avó Maria. Fui criado pela minha avó. Inclusive, assim, a vovó cuida melhor, né? Tem aquela história de neto criado por avó. Ah, você foi criado por avó, a gente já sabe que teve um cuidado excessivo, né? Então, é saltar para a criança. E com base nisso, Everaldo, inclusive, que eu defendo, né, a presença dos idosos nas creches, contando história para as crianças. Que legal, nas creches, contando história. Olha só que legal. E olha como é que ele vai se sentir útil com isso. Com certeza, além de ele estar se sentindo útil, ele vai compartilhar com a criança a história daquele bairro, a história de vida dele, as histórias tradicionais que podem ser contadas também pelos idosos, né? Porque você, com esse tipo de iniciativa, você, além de levar esse sentimento de utilidade para o idoso, é também uma forma de gerar recurso para ele, porque o poder público tem recurso para investir nesse segmento, né? É uma atividade que pode ser desenvolvida nas escolas em parceria, onde você, além de estar dando dignidade, valorizando o idoso, que muitas pessoas quando falam é botar o idoso para trabalhar. Bom, gente, o trabalho ele faz parte da nossa vida, mas tem trabalhos e trabalhos. Você pode ter realmente uma renda, gerar uma renda para o seu sustento e fazer uma coisa compatível com a sua condição física. E o idoso, nada mais justo, no meu entendimento, que, se ele quiser, tiver essa aptidão também, né, Vera? Tem que ver isso aí. Ele fazer esse trabalho de contação de história nas escolas, nas creches, isso é muito importante, né? Festival de gastronomia, onde o idoso tem aquele tempero, aquela questão, verdade, só verdade. Ela sabe. Também ela pode ser desenvolvida, a partir daí o poder público pode desenvolver isso, né? E trazer esse idoso para essa questão da utilidade e da geração de renda. Então, aí, em cima da sua pergunta, esse fator de cuidar dos netos, de gerar a manutenção, muitas vezes o idoso hoje, Everaldo, ele é responsável pela manutenção da família, pela sua aposentadoria, às vezes é a única renda dentro da família, Everaldo. A situação é tão crítica nesse caso, do caos hoje de desemprego, a única renda, às vezes, da família é do idoso. E aí o idoso que teria que ir para comprar um remédio não pode comprar porque tem que manter a sua família. Não, a situação é tão séria que ele está citando aqui, porque muitas vezes o idoso mora sozinho, ele tem a liberdade dele. Ele tem a liberdade dele. Mas com o tempo, talvez dá um problema com o filho no relacionamento, com a filha no relacionamento, né? Ou alguns netos, e eles vão morar onde? Na casa do idoso, tirando aquela liberdade que o idoso tinha, som alto, bagunça. Isso tem sido a realidade da Baixada, tá? Isso o pessoal que entra em contato com a página já até citou sobre isso. E o idoso tem sido obrigado, de uma hora para outra, a viver uma vida muito agitada, e ele não está tendo uma estrutura para isso, nem dentro da sua própria casa. Então, agradecendo ao professor Tiago pela atenção, cuide do seu idoso. Quer falar? Dê um oi, dê uma boa noite, dê um bom dia, preste atenção, porque ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele não quer se sentir inútil, né, professor Tiago? Como fala, principalmente dentro da sua própria casa. Eu queria acrescentar um detalhe, você falou uma coisa aqui, que aí, gente, eu não tenho nada contra o poder público, meus amigos. Eu defendo a política pública, defendo, porque as pessoas, professor, você só fala que a política pública, o poder público, é a forma como ela está sendo desenvolvida. Como um cidadão que vive na cidade, né, que está ali contribuindo e que se preocupa com as pessoas, eu tenho que mostrar o caminho. E é meu papel como
profissional da área, né, e ativista dentro do processo de cuidado e tratamento com o idoso. Muitos idosos, Everaldo, você falou de morar sozinho, né? Muitas vezes recorrem a um acompanhante, o cuidador do idoso, essa figura do cuidador do idoso a quem eu presto todas as minhas referências, homenagens, respeito, valorizo muito, porque realmente é um profissional extremamente necessário. E cada vez mais, com o passar do tempo, em razão desse crescimento da população idosa na cidade, no país e no mundo. Mas o descaso do poder público com esse segmento é tão grande, Everaldo, que hoje esse profissional não tem na cidade nenhum órgão, nenhuma participação pública no sentido de oferecer uma formação adequada para o idoso. Hoje, Everaldo, lamentavelmente, os cursos eles são oferecidos de uma forma aberta, aleatória. O idoso é o patrimônio vivo da cidade. Então, assim, quem tem que cuidar do idoso tem que estar bem preparado. Isso é verdade, é verdade. Lamentavelmente, como não há uma atenção responsável, um olhar generoso e respeitável com esse público, qualquer lugar oferece curso de cuidador do idoso. Qualquer pessoa faz curso de cuidador do idoso. As pessoas pensam que cuidar do idoso é só de trocar fralda, é só ficar ali. Gente, não então, é isso. Pode acontecer de o curso de cuidador de idoso não ser o curso adequado àquele idoso? Existe essa diferença? Sim, Veraldo, pode acontecer. Como toda formação profissional, ela tem que ser fiscalizada. Tem que haver uma formação. Vou citar um exemplo, Veraldo. Profissional de segurança, vigilante, é um dos únicos profissionais reconhecido em qualquer lugar do território nacional. Mas tem uma formação universal. A Polícia Federal fiscaliza. Não é qualquer fundo de quintal, não é qualquer um que pode abrir uma escola de segurança, dada a importância desse profissional que está ali. Não pode ser qualquer pessoa. O idoso não pode ser qualquer pessoa para cuidar do idoso. Ela tem que ter uma formação técnica. Eu não estou nem falando da formação do ensino regular ali, né? Primeiro, a questão da vocação, né? E a questão do preparo técnico para você cuidar daquela pessoa. Tem a questão do medicamento que ele tem que saber manipular, né? Tem o medicamento. Como é que essa pessoa que não estudou vai saber o medicamento exato, a quantidade exata, o horário? Justamente, né? Ele tem que conhecer, ter a predisposição de cuidar daquele idoso ali, porque isso é uma coisa muito séria. Então, assim, no município tem que haver alguém ali, alguém numa secretaria dessa aí de saúde de preferência, um olhar para isso. Ir lá e verificar se está funcionando, como funciona o perfil das pessoas, porque é cada vez mais crescente a violência contra o idoso. Você, às vezes, Everaldo, você quer contratar uma pessoa para cuidar do seu pai. Você coloca uma pessoa lá, em razão dessa liberdade de formação, o que acontece? Você contrata uma pessoa que não está preparada, uma pessoa que só quer se aproveitar. O que mais acontece, gente? Ó, furto de cartão, violência, agressão física e até mesmo óbitos provocados por cuidadores despreparados. O aumento agora de assim, compras pela internet em cartões de idosos foi terrível nesse período de isolamento. E aí, eu quero fazer uma fala bem esclarecedora, gente. Não é o cuidador do idoso que faz isso. Não é o cuidador do idoso que faz isso. São as pessoas de má índole que se aproveitam da fragilidade do sistema para entrar. Como eu digo, não é o profissional de segurança, não é o policial de fato de direito que comete, né, os delitos por conta da farda ou por conta do exercício da profissão ali, da facilidade. É aquela pessoa despreparada, aquela pessoa que não está envolvida diretamente com a realidade, que se aproveita da situação para cometer violência. Se aproveita, às vezes até alguns parentes também. Tá? Ordem em progresso, queria mandar um abraço aqui. É muito importante esse alerta sobre os idosos. Parabéns ao repórter Everaldo Leite e o professor Tiago, sempre trazendo novidades.
e sabedoria. Net Farias. Bom dia, meu repórter favorito. Net, muito obrigado, tá? Deus abençoe o seu dia. A Net também mandou um abraço para o professor. Parabéns por defender tão bem essa causa. Muito obrigado, tá? Net. Um abraço para você também, para todos que nos acompanham. Olha que legal, diversa gente aqui compartilhando e deixando seu comentário. Eu quero agradecer também ao professor Tiago por esse momento tão importante, por essa pauta tão especial. Cuidar dos idosos é cuidar de você. Um dia você vai chegar lá e o que você planta, você colhe. Professor, deseja agradecer alguém ou falar mais alguma coisa? Só agradecer a você pela oportunidade de estar levando informações para as pessoas, que acredito que é o que de melhor você pode fazer pelo próximo, é orientar, é informar, é o bem mais valioso que nós temos, é a informação, e quando a informação é fidedigna, é verdadeira, ela se torna mais valiosa ainda. Parabéns, Everaldo, pela iniciativa, você é uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa séria, responsável por um canal extremamente, comprometido com o bem do próximo, porque todas as matérias que você leva são matérias que acrescentam, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje, e levar essa informação para as pessoas. Um abraço carinhoso para todos. Não esqueçam que o Everaldo está com muito importante. Cuide do idoso. Cuide do idoso. Porque você estará cuidando do seu futuro. Eu sempre destaco com isso. Estará respeitando o passado seu e da sociedade. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Agradecemos o nosso professor Tiago, nosso gerontólogo também, né? E agradecemos a você que tem curtido e compartilhado. Everaldo Leite, diretamente para os estúdios do TV Repórter. Obrigado e uma boa tarde.